Fala pessoal, tudo bem? Eu estava vendo um vídeo aí na internet onde o palestrante ele afirmou com todas as letras: a nossa geração, no caso, e a geração que vai vir depois da gente, vai ser e está sendo a geração mais doente mentalmente, fisicamente e espiritualmente já vista desde a criação do mundo até hoje. Eu assustei, achei muito extremo, mas depois eu fui observar, e de quem seria a culpa? Eu acredito muito nisso que eu vou fazer aqui agora. Minha e sua. Por que, Rodrigo, minha e sua? Muitas vezes a gente já perdeu o princípio de família. Obediência à palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia em Efésios 5:33 e Efésios 6:4. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Vamos lá para o 6:4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados, ou seja, desapontados com as nossas atitudes, tristes com as nossas atitudes ou com a nossa falta de atitude, né? Todos os sentimentos ruins relacionados aos nossos filhos podem ser trocados por essa palavra irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e o ensinamento cristão. Como assim? Qual o ensinamento cristão? É ler a Bíblia? É levar para a igreja? Também, mas não somente. O que seria o papel da mulher? É ser o apoio, é ser o equilíbrio e é ser a edificação da casa. E o papel do homem é qual? É o provedor, é o protetor e é o solucionador, o resolvedor, o cara do ponto final. Muitas mulheres também estão assumindo o papel de provedora. Rodrigo, isso é errado? De maneira nenhuma. Inclusive isso acrescenta. Mas é errado também a mulher não ser provedora? De maneira nenhuma também. Mas o problema maior que eu vejo hoje a respeito da mulher ser a provedora também é que, infelizmente, os papéis estão sendo trocados. E infelizmente, mulheres, ou felizmente, vocês nunca irão conseguir assumir esse lugar. Existem mulheres que sim, exercem com perfeição, muitas vezes uma falta que o homem não consegue fazer. Essas mulheres que eu falo são as mães solteiras, as mulheres que estão sozinhas e precisam ali se virar. Eu estou falando para mulheres casadas, eu estou falando de mulheres casadas, eu estou falando de mulheres que assumiram uma responsabilidade de ter uma família, de ter filhos, de cuidar de um esposo, de cuidar de uma casa. Esse papel de provedor e de proteção e de ponto final é ou não é do homem, é energia masculina. A partir do momento que a mulher pega isso para ela, duas coisas acontecem. Ela fica doida, porque isso é energia demais para ela conseguir absorver, e ela pega o marido dela, coloca dentro de uma caixinha e fala assim: calma aí, é eu que mando. Ou seja, perdeu o equilíbrio, perdeu a função de edificadora, perdeu a função de apoio para exercer papéis que não seriam dela, que não são dela. Isso acontece quando há uma mistura de responsabilidades, e isso pode ser fatal num casamento. E existem aqueles homens também que, ao invés de ser o homem da provisão, o homem da proteção e o cara do ponto final, estão sendo, vamos dizer assim, os homens frango. Vamos usar exemplos para ilustrar isso que eu estou falando, a respeito de homens molengas, a respeito de mulheres mandonas, mulheres que saem da sua posição de apoio, de edificadora, de equilíbrio, para assumir uma posição masculina. E esses homens que deixam isso acontecer. Quer um exemplo de mulher? Às vezes os filhos estão ali brigando, estão ali, ao invés da mãe chegar a intervir, pôr um para cada lado e mostrar que a mulher do apoio, a edificadora do lar, o que ela fala? Quando seu pai chegar, vou contar tudo para ele. Ela já perdeu a edificação do lar dela, o exemplo que ela teria que ser para os filhos. Um outro exemplo também: o marido chegou cansado,
né? Já pega o dia inteirinho e despeja nas costas dele. Calma, respira. Você é a equilibrada, mulher. Vamos lá pro homem, né? Muitas vezes a mulher chega no homem e fala assim: meu bem, meu amor, o que a gente vai comer hoje? O que você quer que eu faça? O homem fala assim: escolhe qualquer coisa aí. Ô homem, se fosse para ela escolher, ela não tinha te pedido a sua opinião. Vamos passear? A gente vai pro Rio, ou a gente vai pra roça, ou a gente vai passear lá na praça. E amor, escolhe você. Ó, o homem fala: não, amor, escolhe você. Não, o provedor é você. Analisa qual que vai ser o menos perigoso, porque se acontecer qualquer problema lá, é você que tem que ser o resolvedor, é você que tem que ser o protetor, é você que tem que ser o provedor naquele lugar lá. Então, a responsabilidade é sua. Quer uma outra coisa também que está muito ligada também à proteção e quase nenhum homem faz? O colocar os filhos para dormir, o levantar de madrugada. Não é da mulher, não é responsabilidade da mulher. Responsabilidade da mulher, da mãe, é acordar. Porque, lembra do equilíbrio? O equilíbrio está aí. Ela é responsável por equilibrar horários, equilibrar tudo relacionado à casa, mas o proteger, o promover os filhos, o orar, o colocar a mão na cabeça é do pai. E que hora que ele vai fazer isso? Porque trabalha o dia todo. Que hora que ele vai fazer isso? À noite. É o colocar a mão na cabeça, abençoar, profetizar. Isso também faz parte do proteger, da provisão. Levantou de madrugada? Filho, acordou de madrugada? É o pai que levanta. É o pai que levanta. A mulherada agora vai achar uma delícia eu falar isso, né? Mas é o que é, de verdade mesmo. É isso que tem que acontecer. Isso faz parte de proteger, de você mostrar para os seus filhos, mostrar para a sua esposa que você tá lá e que você protege eles, né? Barulho no quintal, quem levanta é o homem. Então tá aí a diferença. Muito homem hoje tá no meio do caminho. A mulher tá tomando rédea da situação e ele tá deixando, porque é confortável. Que é isso, gente? Que conforto é esse? Se você tá sendo tolhido, se você tá sendo cortado das suas obrigações de homem, né? Rodrigo, mas você começou o vídeo falando a respeito de geração perdida. Começa aí. Muitas vezes a gente fala assim também: Rodrigo, mas eu não ganhei isso quando eu era criança. Meu pai não era assim comigo, a minha mãe não era assim comigo. Mas por que você não para então em você e dos seus filhos para frente você não muda a história? Sabe uma coisa assim que me deixa bastante triste? Eu tenho um pastor que ele fala assim que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. O que isso significa? Que o homem e a mulher têm que deixar a casa tão habitável, com uma harmonia tão boa, que seja desejo da hora que a gente sai, até a hora que a gente está saindo do serviço para vir embora, esse desejo de vir embora tem que ser extremo, assim, ao ponto de ser insuportável ficar lá e não vir embora. Sabe o que eu observo? Tem muito pai, tem muito homem saindo do serviço e indo para bar, já marcando um futebol, já para no meio do caminho ali e fica horas conversando com um cara aqui, ou com pessoas que não vão te acrescentar em nada. E a sua família está lá na sua casa, homem, precisando de você. A sua mulher, às vezes, está lá precisando da sua palavra, está lá precisando do seu alento, está lá precisando da sua proteção. E você está em outro lugar quando você poderia estar na sua casa, transformando a sua casa num pedacinho do céu. E isso tem destruído essa geração, a nossa geração, e se a gente não ficar esperto, realmente vai destruir a próxima geração. Você, pai, você tem sido exemplo de homem para o seu filho homem? Você, mulher, tem sido exemplo de esposa que o seu filho tem que procurar para casar? Você, pai, suas atitudes, os seus atributos levam a sua filha a procurar homens sadios? A dinâmica da família realmente importa, e muito.
em como a nossa geração vai perpetuar. Então, gente, é isso. O nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, muitas vezes está privando a nossa futura geração de ter casamentos saudáveis, de ter vida saudável, de ser próspero, de ser pessoas poderosas para o lado positivo e, principalmente, está privando, está tolindo, está cortando a nossa futura geração de ser menina dos olhos de Deus, de andar de acordo com aquilo que Deus planeja para as nossas vidas e para as vidas deles. Porque existe uma coisa que chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele começa a ser tolhido, ele começa a ser cortado a partir do momento que os pais negligenciam, que a mulher negligencia seu papel, que o homem negligencia seu papel. Então, gente, fiquem com Deus. Se você concorda com tudo que eu disse, comenta aí. Se não concorda, comenta aí também. Me manda no privado ou comenta aí no vídeo também. Eu estou aberto a críticas e as minhas redes sociais estão aí para todo mundo. Então, fiquem com Deus. Que Deus abençoe, gente. Os nossos filhos, a nossa geração, só vai ser sadia se começar por nós.